Mesmo mais escolarizadas, mulheres ganham 21% menos que homens. Desigualdade maior há na ciência, aponta IBGE. Dados do Instituto também mostram que em 2022 a participação feminina no mercado de trabalho ainda não havia recuperado o patamar pré-pandemia. Mais escolarizadas, as mulheres ganham, em média, 21% menos que os homens, e a maior desigualdade está nas profissões intelectuais e científicas. Nessa categoria, as mulheres ganham em média 36,7% menos que os homens. Os dados são referentes a 2022 e fazem parte do estudo Estatísticas de Gênero, divulgado nesta sexta-feira, 8, Dia da Mulher, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o estudo, 21,3% das mulheres com 25 anos ou mais têm ensino superior. Entre os homens, o índice é de 16,8%. A formação em áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemática, que tem, porém, é bem inferior à dos homens. Nesse grupo, 22% dos formandos são mulheres. Esse percentual, há 10 anos, era ligeiramente maior, 23,2%. Já na área de bem-estar social, como serviço social e enfermagem, a participação feminina sobe para 92%. Estereótipos de gênero podem estar por trás dessa diferença, avalia Bárbara Cobo, coordenadora de estudo e pesquisa do IBGE. Será que o cuidar é a vocação das mulheres ou a gente foi socializada para cuidar? Questiona. Pretas ou pardas estão na pior situação. A situação não é igualitária entre as mulheres. Em vários indicadores, a realidade é pior para pretas ou pardas. As pretas ou pardas estavam mais envolvidas no trabalho doméstico e cuidado com pessoas. Mulheres pretas ou pardas têm a menor participação na força de trabalho. Pretas ou pardas exerciam mais o trabalho parcial do que as mulheres brancas. Pretas ou pardas, 14,7%, têm menos acesso ao ensino superior que as brancas, 29%. Mulheres ganham mais onde é mais difícil chegar no topo. Além de ganharem menos em média do que os homens, as mulheres têm menos acesso a cargos de liderança, ocupam 39% desses postos, antes 61% dos homens. E o grupo de atividades que as mulheres mais enfrentam barreiras para chegar no topo é na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Apenas 16% dos cargos gerenciais destas áreas são comandados por mulheres. A média entre todas as áreas é 39%. A remuneração nesse grupo, por outro lado, é 28% maior que a dos homens. Isso acontece porque, para se inserir em setores com domínio masculino, precisam profissionais muito mais qualificadas que os homens. Por isso, acabam ganhando mais, explica a coordenadora do estudo e pesquisadora do IBGE, Bárbara Cobo. O mesmo fenômeno acontece em profissões do grupo água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. Nele, as mulheres são apenas 19% dos cargos de liderança, e ganham 9,4% a mais que os homens. Mulheres fazem o dobro de trabalho doméstico. O estudo do IBGE também mostra que as mulheres seguem fazendo muito mais trabalho doméstico do que os homens. São 21,3 horas semanais, quase o dobro do que é dedicado por eles, 11,7 horas. A maior diferença no Nordeste, 23,5 horas de mulheres ante 11,8 dos homens. A carga total de trabalho das mulheres ao somar o emprego remunerado e os afazeres em casa, a famosa jornada dupla, também é maior que a dos homens, 54,4 horas semanais para elas ante 52,1 para eles. A mulher está o dia inteiro no trabalho. Os dados que a gente traz, inclusive, subestimam essa carga horária, afirma a coordenadora do estudo. O maior tempo de carga total foi observado nas mulheres do Sudeste,
55,3 horas semanais. Um estudo global sobre longas jornadas de trabalho, da Organização Mundial de Saúde, OMS, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostra que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de AVC, acidente vascular cerebral, e 17% maior de morrer de doença cardíaca. Média de horas semanais dedicadas ao trabalho doméstico e cuidado de pessoas. Mulheres gastam quase o dobro do tempo dos homens. Participação no mercado segue menor e abaixo do pré-pandemia. A maior dedicação ao trabalho de cuidado e doméstico impacta também na inserção no mercado de trabalho. O nível de ocupação das mulheres adultas, entre 25 e 54 anos, que vivem em casas com crianças de até 6 anos é inferior, 56,6%, a das que vivem em lares sem, 66,2%. Entre os homens acontece o inverso. Em domicílios com crianças de até 6 anos, 89% de homens adultos estão ocupados, contra 82,8% das casas sem crianças. Com isso, a taxa de participação das mulheres acima de 15 anos no mercado de trabalho segue inferior à dos homens, 53,3% antes 73,2%, e ainda inferior ao patamar de 2019. Pré-pandemia, 55,4% antes 75,2%. Das inseridas no mercado, 28% estavam em trabalhos de tempo parcial, de até 30 horas semanais, quase o dobro, 14,4%, do verificado entre os homens. E a informalidade também é maior entre as mulheres, 39,6%, do que entre os homens. 37,3%. A pesquisadora do IBGE diz que não é possível esperar uma grande revolução no pensamento dos homens, mas, sim, políticas públicas que tornem a carga de trabalho mais igualitária, como licenças iguais de paternidade e maternidade e escolas públicas com oferta de período integral. É muito exaustivo, você não conhece uma mãe que não esteja exausta, afirmou Bárbara Cobo. Taxa de participação na força de trabalho em 2022. Diferença de cerca de 20 pontos percentuais é vista desde o começo da série histórica, em 2012. Número de filhos aumentou apenas em mulheres acima de 40 anos. O estudo do IBGE também mostra que, de 2018 a 2022, a queda no número de filhos por mulher foi de 13%. Os números são do Ministério da Saúde. Na contramão, a única faixa etária que passou a ter mais filhos é a de 40 a 49 anos, um aumento de 17% em 5 anos. Mortalidade materna retorna ao patamar pré-pandemia. Em 2022, a taxa de mortalidade materna, quando acontece até 42 dias após o término da gravidez e por causa atribuída à gestação, retornou ao índice pré-pandemia, e foi de 57,7 mortes por 100 mil nascidos vivos. Em 2021, essa taxa chegou a 117,4, segundo os dados do Ministério da Saúde. Os pesquisadores do IBGE disseram que, com o atraso de vacinas, o impacto da Covid nas grávidas do Brasil foi maior do que em outros lugares do mundo. Mulheres em estruturas de poder. O estudo também analisou a presença feminina na política e nas estruturas de poder. Em um ranking que analisa a proporção de parlamentares mulheres, o Brasil está na 133ª posição entre os 186 países, com 17,9% da Câmara dos Deputados em 2023. Na América Latina, o país é o último colocado. Em 2023, as mulheres eram 17,9% da Câmara Federal. Dos 38 cargos ministeriais, apenas 9 eram ocupados por mulheres.